a diferença entre estudar e aprender inglês? Nesse rápido vídeo você vai entender a diferença e por que é importante você saber a diferença entre estudar e aprender inglês. Eu sou a Teacher Fer Dagnoni, do canal do Inglês. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Se inscreva aqui no canal. Antes de mais nada, eu preciso falar isso pra você. Se inscreva aqui no canal, aciona o sininho de notificação e, claro, curtiu esse vídeo, curtiu esse conteúdo? Deixa o seu comentário, mas também deixa o seu like. E não é só comentário não, pode deixar sua pergunta aqui também, sua dúvida. É muito importante a gente ter essa interação aqui. Eu vou amar responder você, mas deixa o seu like também para o YouTube entregar esse conteúdo para outras pessoas. E eu quero te convidar a me encontrar nas demais redes sociais, Instagram, TikTok, Facebook, Telegram. Lá no Telegram a dinâmica é mais especial ainda do que no TikTok, no Instagram, em sentido de interação e conteúdo. Lá eu coloco uma mini aula de 4 minutos, 3 minutos com áudio, 5 minutos, tem um desafio aos domingos, então a gente acaba ficando muito próximo no Instagram, no TikTok, mas no Telegram você vai ver que ali a pegada é diferente. Então seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Pelo @canal do Inglês você me encontra lá, então tô te esperando. Então vamos começar? Qual é a diferença? Tem diferença entre estudar e aprender inglês? Eu agora vou te fazer uma pergunta, esse é um vídeo rápido, mas responda você aí pra mim. Você conhece muitas pessoas fluentes em inglês, morando no Brasil, que estão dentro do Brasil? Outra pergunta que eu quero, você não precisa nem responder se você não quiser, mas pensa aí. No seu local de trabalho, as pessoas falam inglês lá fluentemente? Tendo aprendido no Brasil, estão morando no Brasil? O negócio é o seguinte, o Brasil é um dos países que mais se ensina inglês por aí. A cada esquina tem uma escola de idioma, tem um monte de professor particular, tem até gringo que vem aqui pro Brasil que não é professor, mas por quê? É fluente, tá ensinando a língua. Então, tem muita gente ensinando inglês pro brasileiro. Mas é engraçado que o Brasil é um dos países que menos fala inglês. Há uma estatística, mais ou menos 5% da população brasileira não fala inglês. Então, mas tá todo mundo estudando. Mas o fato é que muito se ensina por aí e pouco se aprende. Fernanda, por quê? Porque os métodos, eu falei isso num vídeo recente meu aqui, os métodos são geralmente engessados. Não ensina a pessoa a se encontrar nos estudos dela. Ela está estudando um segundo idioma para aprender a falar e ela vai falar o quê? Ela vai falar coisa de trabalho? Talvez. Ela vai falar numa viagem, fazendo amizades? Talvez. Ela vai falar sobre o dia a dia dela, informações pessoais dela? Talvez. E como que esse tipo de situação com naturalidade, de forma intencional, não acontece nas salas de aula da maioria das escolas de idioma? O que acontece? Fica aquele método engessado. Eu sei porque eu já trabalhei muitos anos em escolas de idioma, escola tradicional, e eu falava isso. Falava para os meus colegas, professores, para os meus chefes, gente, a gente tem que trazer mais conteúdo do dia a dia dos alunos. A gente tem que ensinar esses alunos a estudarem de forma personalizada, a sentirem, experimentarem o idioma dentro e fora de sala de aula. A gente tem que trazer uma coisa mais orgânica, uma coisa mais, eles têm que entender qual que é o perfil deles. Eles são mais de áudio? Eles são mais visual? Eles precisam escrever? Porque o cérebro adora a escrita, para memorizar, para guardar informações. A gente ensina isso para os alunos, então eu falo muita transparência disso, porque eu falava no meu ambiente de trabalho lá, para quem gostasse e para quem não gostasse. O canal do Inglês é um curso e eu falo isso para os meus alunos, então eu tenho alunos por aqui. Falo, galera, vocês precisam sentir o idioma, vocês precisam estudar de forma tal e tal e tal, fazer isso para a coisa fluir. Então estudar, você pode estudar sozinho, você pode estudar um material didático de uma escola tradicional, você pode estudar num curso online, você pode estudar com os vídeos do YouTube, você pode estudar com músicas, com séries, você faz atividade, você entra num processo, você entra numa agenda, numa rotina, você faz exercícios. Agora, aprender é quando você tem aquela informação, você pratica, tal, aquilo se torna o quê? Um conteúdo, aquilo se torna verdade pra você, aquilo se torna um conhecimento. E aí você usa, você consegue usar, você consegue, portanto, se expressar. Não tô dizendo que só aprendeu quem tem inglês perfeito, porque nem nativo tem inglês perfeito, nem professores deixam de errar. A gente também erra, a gente confunde, a gente não se liga o que tá falando, às vezes se liga e acha que tá falando certo e não tá. Se nativo faz isso, professores fazem isso, professores nativos, professores brasileiros. Então eu não tô falando de perfeição, eu tô falando que você consegue trazer aquilo pra tua fala de maneira fluida e só consegue fazer
fazer isso, quem estuda com um método eficiente, que estuda de uma forma intencional, tem um passo a passo que funciona mesmo, e aí gera resultados. Então o aluno entende, o aluno começa a se expressar, ele consegue escrever, ou seja, ele estudou e tem um resultado. Agora, só estudar e você não sai do lugar, você não está aprendendo. Aquela informação chegou, mas se você não souber usá-la da forma correta, ela não passa de informação a conhecimento. E se não virar um conhecimento, se você não colocar na prática, você não vai ter aprendido. Então a gente tem aluno que lê, passa limpo vários cadernos. Nossa, quanta gente gosta de ficar passando caderno limpo. Mas e falar, você sabe? Interpretar, entender corretamente, com clareza, com precisão o que o nativo tá falando, né? Então tem formas e formas de você estudar para ter esse resultado. Então estudar, qualquer um pode estudar. Agora, ter resultado, e eu não tô falando em perfeição, para realmente entender que agora eu sei usar o que eu vinha estudando e consigo usar de forma precisa, de forma clara, organizada, fluida, aí são outros 500, né? Então existe diferença, gente. Então existe um caminho melhor do que outro, sim, para aprender um segundo idioma. Existe. Eu mesma falo isso para os meus alunos, tanto que os meus alunos, eles têm plano personalizado, eles têm minha orientação, eles têm minhas correções, ó, faz mais isso. Gente, você precisa saber do jeito que você estuda, como que você funciona, para justamente acelerar esse processo. Então toda essa orientação mais focada, mais personalizada, é o diferencial. Espero que você tenha entendido a diferença, mas qualquer dúvida, coloca aqui abaixo, me conta da sua experiência também, que eu quero te conhecer. Obrigada por ter ficado comigo em mais um vídeo. Se é seu primeiro aqui, teremos vários e tem outros já maravilhosos te esperando. Aproveita tudo que tem aqui no canal e a gente se fala no próximo vídeo. Bye and have a good one.